Oi, tudo bem? Bem-vindo à nossa segunda aula com sombreamento realista. E eu imagino que vocês já estejam um pouco mais familiarizados com este assunto. Nessa segunda aula, eu vou estar continuando um assunto que eu deixei somente uma introdução na aula passada, que é de luz e sombra. Bom, luz e sombra é um assunto que todo mundo conhece, mesmo quem não é desenhista sabe um pouco sobre esse assunto. Bom, toda criança, desde pequeno, brinca com a luz e sombra. Sendo da luz do sol, quando percebe que formou uma sombra no chão, na superfície, e essa sombra a pessoa percebe que ela é muito grande do que o próprio tamanho, ou até mesmo muito pequeno, e fica se perguntando por que essa sombra, por que essa forma está distorcida, por que está de tamanhos variados, ou até mesmo quando falta energia e você tenta fazer formas, objetos com as mãos a partir de uma vela ou de uma lanterna. E esse é um assunto que eu quero dar uma ênfase nessa aula. A luz, ela é um poderoso elemento de expressão. Por exemplo, em rostos, você pode perceber que dependendo de onde a luz está vindo, ela pode estar mudando a expressão, pode estar mudando a situação. E é muito utilizada, principalmente em situações cenográficas, onde eles estão gravando e apenas uma luz pode fazer toda a diferença na gravação. Eu vou estar mostrando aqui algumas imagens e, por exemplo, a luz ela está vindo na diagonal, na parte superior. E você consegue perceber que toda a parte que está sendo iluminada, ela está mais clara. Tá, mas por que essa parte aqui ela não está sendo iluminada? Um rosto, ele não é plano, ele possui volumes. E nisso ele vai impedir de que a luz ela atinja essa parte. Então, aqui eu não joguei um gradiente, é só mais para você entender mais como funciona esse conceito de onde vai estar batendo a luz e de onde está formando essa sombra. Então, no caso aqui teria um gradiente. Bom, toda essa parte aqui do nariz, da boca, do queixo, essa parte da testa, irá ser bem iluminada. E esta outra parte, que está abaixo desses volumes, ela vai ter esta sombra. Bom, você consegue perceber também que no canto do olho e um pouco abaixo, ela vai ter esta sombra, por causa do volume dessa superfície da sobrancelha. E aqui também, na bochecha, ela está sendo iluminada. Ela está sendo iluminada por causa que ela é um ponto alto. Essa parte da bochecha é um ponto alto do rosto, onde irá bater essa luz. A luz vai atingir aquela parte. Então é bom você sempre observar onde tem volume, abaixo irá ter sombra, como aqui abaixo do olho, do nariz, da boca, e irá ter pontos de luz nos pontos mais altos do rosto. Aqui funciona da mesma forma, eu só mudei os pontos de luz, a parte abaixo, então como ela está vindo de baixo, está diferente desta, a luz será ao contrário. Na parte onde estava batendo sombra, ela irá bater uma luz. Então, aqui também, essa parte onde está sendo atingida, acima do olho, irá ter esse ponto de luz. E aqui abaixo deste olho irá ter uma sombra, um ponto de sombra, né? Por causa do volume do rosto, da bochecha, não irá deixar que essa luz atinja. Nos outros, basicamente também a mesma coisa, vindo de cima. E você pode perceber que aqui ele está um rosto mais normal, mais brando. E aqui, neste ponto de luz, já está mais um ar de suspense. Então, por que isso acontece? Porque está apenas poucos pontos de luz, poucos pontos atingidos. Então, a maioria do rosto ela está sendo atingido pela sombra e pouca parte pela luz. Aqui é com 2 pontos de luz. Então, por isso sempre é bom, antes de você começar alguma referência, antes de você começar qualquer um desenho, você perceber quais pontos de luz está vindo, quais são os pontos mesmo, se tem mais de um ponto de luz, se esse ponto de luz ele é uma luz difusa ou se é uma luz concentrada. Aqui são luzes concentradas. Por isso que poucas partes do rosto estão muito escuras e outras partes estão muito claras. Se fosse uma luz mais difusa, mais distante, vários pontos de luz, todo o rosto iria ser iluminado
com poucos tons de sombra. Então, isso é um conceito mais básico para você começar a entender como funciona a luz e como funciona a sombra no seu desenho, que é muito importante. Agora vamos falar um pouco sobre como essa luz ela é projetada no desenho. Tá, eu quero fazer um objeto e eu não faço a mínima ideia de como essa luz vai ser projetada nele. Eu não sei, eu sei de onde que vai vir a luz, mas eu não sei como que essa sombra ela vai ser projetada. Bom, aqui vamos começar aqui na folha mostrando de uma forma, são formas básicas, formas tridimensionais básicas. Bom, um cone. Eu estou fazendo um cone e eu não sei como que essa luz vai ser projetada. Primeiro você vai identificar o ponto de luz e você vai traçar uma linha reta. Você vai traçar uma linha reta que será onde está a superfície desse objeto. E nisso você vai traçar também duas linhas retas tocando no limite desse objeto. Então, um objeto tridimensional, ele irá ter, não será apenas um cone, será também essa parte inferior, a parte abaixo desse cone. E você traça uma linha reta, a parte de baixo e também da parte de cima. Nisso, para você delimitar o limite dessa sombra, você vai marcar também este outro lado do objeto. Então, esse será a sua sombra do objeto. Então, sempre quando você for determinar qualquer sombra de qualquer um objeto, você vai colocar este ponto de luz e vai marcar linhas. Vai marcar linhas dos limites deste objeto, até você formar o tamanho da sombra correta. E parece uma coisa muito difícil, mas quando você for na prática, quando você for pegar o papel, pegar o lápis e for fazer esse objeto e for fazer essa sombra, você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. E bom, aqui de um círculo, uma esfera, né? Você vai colocar o ponto de luz e vai traçar duas linhas delimitando. Então, você vai formar a sombra. Você consegue perceber nitidamente de que essa sombra ela não está seguindo o formato fielmente do objeto. Ele está distorcido, porque essa parte da luz, onde vai bater no objeto, esta parte aqui não será iluminada, formará essa sombra, por isso você traçando essas linhas irá te ajudar a você saber até onde vai essa sombra. Esse objeto aqui ele é um pouco mais complexo, mas você vai ver que não é tão difícil assim. Bom, aqui um retângulo, nisso a iluminação está vindo daqui. Você vai traçar uma linha reta para saber toda a parte que está sendo iluminada. Aqui seria o canto. Vamos imaginar que este retângulo esteja encostado em uma superfície e aqui seria o canto dele. Bom, a luz, ela sempre vai seguir reta. Então, você vai marcar uma linha delimitando aqui, aqui e também essa parte daqui. Nisso, você vai ligar os pontos e vai perceber o formato dessa sombra. Eu vou estar marcando aqui para vocês enxergarem melhor onde está se formando essa sombra. E realmente a sombra, ela fica muito distorcida, às vezes muito mais do que você pode imaginar. E você pode pensar, nossa, como é difícil projetar essa sombra, mas ela é muito fácil. É só você delimitar certinho, você colocar o ponto de luz específico e delimitar as linhas do limite desse objeto para saber realmente onde estará se formando essa sombra do objeto.
Então, essa é uma explicação básica de como você fazer luz e sombra no seu objeto. Vamos falar agora um pouco da luz e sombra com o objeto realmente em si sombreado, com o objeto sombreado, realista. Então, eu não vou explicar agora, neste momento, como estar sombreando este objeto, mas eu vou estar agora mostrando alguns pontos específicos, alguns nomes das luzes e das sombras também. Aqui está uma esfera e nisso a luz direta. Onde está batendo luz direta vai obviamente ser a parte mais iluminada do seu desenho. A parte será, quando você está fazendo o realismo, ele não terá nenhum ponto branco. Será tudo preto e escalas de cinza. E os pontos brancos realmente será apenas os pontos de luz. Então aqui você consegue perceber a luz direta. Aqui o meio tom, que é um intermediário nem branco e nem preto, será o meio tom. E aqui a borda da sombra, será a parte mais escura sombreada no seu desenho. Aqui podemos perceber a sombra projetada. Essa sombra projetada, ela, dependendo de como é a luz, se a luz está sendo difusa, se a luz está sendo direta, ela vai mudar a sua tonalidade. Ou essa sombra vai ser mais escura, ou ela vai ser menor e mais gradiente. Você consegue perceber que aqui, olha, a sombra, ela tá pequena. Ela tá só esse ponto escuro. E aqui vai, conforme vai batendo mais luz, ela vai ficando mais clara até chegar ao branco, ao ponto de luz. E também podemos perceber que tem aqui uma luz refletida. Essa luz, ela vai bater no objeto, sim, ela vai bater na superfície e vai refletir abaixo do objeto. Então, sempre você vai colocar esse ponto aqui esse ponto de luz, que é a luz refletida. Bom, eu ensinei agora uns conceitos mais básicos para você entender o que tem que ter. Não é uma regrinha, mas é o mais básico que tem em um objeto. Você pode colocar qualquer imagem de qualquer objeto, de qualquer corpo, e nisso colocar em preto e branco, que você vai perceber que vai ter a luz direta, vai ter um meio tom, vai ter uma borda de sombra, a luz refletida. E também, dependendo de onde está este objeto, vai ter a sombra projetada na superfície. Expliquei também um pouco um conceito básico de como você fazer uma sombra. E agora eu vou falar um pouco de diferentes luzes. Eu recomendo muito você fazer escala cromática sempre antes de fazer qualquer desenho, qualquer referência. E nisso, você vai perceber que a cada vez que você vai fazendo uma escala cromática, você vai aumentando um tom. No começo, eu aconselho que você faça apenas com um lápis só, essa escala cromática com um lápis só, mas eu recomendo também que você tenha vários lápis. Tá, como que funciona? Você vai fazer com um lápis só, e nisso você tenta fazer o máximo de tons possíveis com esse um lápis. Agora, você vai pegar e vai acrescentar outros lápis. E logo colocando a cada lápis o máximo de tons possíveis. Então, você vai perceber que isso faz com que a sua escala ela aumente muito mais. Então, é muito bom que você tenha vários lápis para que você aumente mais a sua escala, mas que também é bom você treinar com um lápis só, para você não ficar muito dependente disso, porque senão vai chegar um ponto de que você vai ter 6 lápis graduados, e nisso você vai estar aplicando com cada lápis 2 tons apenas. Então a sua escala ela vai ficar sempre com 12, nunca vai passar de 12. Então, você fazendo com vários lápis e nunca tentando aumentar essa graduação com um lápis só, você vai ficar fixo naquilo e não vai conseguir aumentar essa escala cromática. Logo, seus desenhos, você vai ver que outras pessoas estão
outras pessoas que começaram a desenhar com você já estão passando e deixando seus desenhos muito mais realistas, e o seu tá sempre aquele, nunca evolui nunca evolui no realismo, nunca chega no nível que você quer mesmo que chegue. E no começo, quando eu estava começando em sombreamento, fazendo escala cromática, aí eu comecei com 6, eu fui para 8 tons, aí eu fui para 12 e eu quero aumentar. E todos os dias, todas as aulas do meu curso, eu fazia uma escala cromática. Aí chegou um dia que eu peguei e eu falei assim, não, hoje eu vou aumentar e eu vou fazer o máximo de tons possíveis. E nisso eu fiz 15 tons. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer 15 tons, só que eu queria fazer mais. Aí, a princípio, eu tinha colocado 18 quadradinhos e eu preenchi somente 15 e ficou 3 sem preencher. Então, eu deixei aqueles 3 brancos. E eu até peguei e falei, olha, eu fiz 18 tons, mas 15 tons de escala de cinza e 3 tons de branco. E foi muito engraçado na hora. Mas isso, eu queria, minha meta era ter deixado mais tons. E realmente, quanto mais você tenta, quanto mais você se esforça, você vai aumentando a sua escala de tons. Então, é bom que você sempre continue treinando. E assim, no começo é óbvio que você não vai começar com 12 tons no começo, na primeira escala. Você pode tentar fazer esse máximo, mas é bom você começar de baixo, é bom você começar de pouquinho. E, bom, você pode começar a fazer de 6 tons, mas eu não aconselho você delimitar a sua quantidade no começo. Você só faz e vai aplicando seus tons até você perceber que cada tonalidade tem a mesma proporção, vai diminuindo na mesma proporção, e você vê que chegou no branco, não tem mais como você diminuir. Você vê que se você diminuir aquela tonalidade, ela vai ficar muito parecida com a anterior. Então, acaba ali e fala, olha, esse foi a quantidade de tons que eu fiz na minha primeira escala, e depois você vai praticando para você aumentar. Eu fiz aqui uma de 6, uma de 4, e eu vou explicar para vocês como fazer em uma de 3. Uma de 3 para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar muito chato para vocês. Eu fazendo aqui 12 tons e vocês assistindo eu fazendo 12 tons. Eu vou usar aqui 2 lápis. Eu vou usar um 4B e também eu vou usar um 2B. Nisso eu vou aplicar eles com a mesma força, com a mesma pressão sobre a folha. Tá, agora como aplicar isso? Você tem que entender que não é apenas em movimentos riscados, porque isso vai fazer com que marque a sua folha. E, por exemplo, em um rosto, vai ficar meio estranho ter uma marca que não era para estar ali, vai ficar parecendo uma cicatriz. E nisso, quando você aplica com força, ela risca a folha. Então, se esses riscos eles não forem intencionais para o seu desenho, vai dar muito ruim. Então, é bom você não fizerem riscos. E como aplicar? Como aplicar esse sombreamento? Como que eu faço para eles ficarem uniformes? Porque, Ruth, eu faço sombreamento e nisso eu não consigo deixar as cores mescladas. Ficam umas partes mais escuras, umas partes mais claras. E não fica do jeito que eu gostaria que ficasse, tá? Você vai aplicar, eu aconselho você, quando for fazer um sombreamento, você fazer do tom mais fraco para o tom mais escuro. Isso também vai de cada pessoa, vai de pessoa para pessoa, e tem gente que prefere e se dá muito bem começando dos tons mais escuros e depois diminuindo para os tons mais fracos. Eu não, já desse método eu não consigo, eu me perco e acabo percebendo que meu desenho ficou muito escuro e deveria ter pontos mais claros. Por isso que eu começo do mais claro, porque aí é mais fácil de consertar, é mais fácil de ir aplicando os tons mais escuros por cima e deixando o meu desenho do jeito que eu quero. Mas isso também vai de cada um. Você que ainda não começou, que quer aprender, que está assistindo esse vídeo mesmo para aprender como fazer, então, eu aconselho você começar do mais fraco para o mais escuro e com o tempo você vai aprendendo, você vai pegando os seus próprios jeitos de fazer sombreamento
e vai achando o seu melhor jeito de começar. Bom, eu aplico em movimentos circulares. Essa modelagem é bom você não colocar força no seu desenho. A última coisa que você vai pensar em colocar no seu desenho é força. Porque quando você está sombreando, você quer fazer um objeto uniforme, você não vai aplicar ele de forma com força, com muita pressão, porque isso não vai deixar os seus tons mesclarem. Então, a menos que seja intencional essa pressão no desenho, você não vai aplicar. Você vai aplicar sempre do tom mais fraco possível, independente se, eu quero chegar nesse tom aqui escuro. Mas por que eu vou começar assim claro? Independente, você vai começando do mais claro para o mais escuro. E nisso você vai aplicando em movimentos circulares, aplicando toda a superfície. Essa escala você pode fazer do tamanho que você desejar. Aqui eu usei cada quadrado de 3x3. Eu usei aqui cada quadrado de 3x3, mas você pode fazer menor ou maior. Nisso você vai sempre aplicando, tentando aplicar com a mesma pressão, com a mesma força, toda a superfície. E a intenção dessa escala cromática não é você deixar ela com uma gradiente muito uniforme entre os tons, mas sim você separar esses tons. Então, a cada quadradinho vai ter um tom diferente, sendo o mesmo, para você perceber quantos tons você consegue aplicar. Aqui a intenção é você aplicar o tom mais escuro, Aqui a intenção é você aplicar o tom mais escuro nesse primeiro quadrado e o mais claro no seu último quadrado. Bom, vamos deixar essa tonalidade... vamos deixar esse daqui neste tom mesmo. E agora vamos aplicar o segundo quadrado. E procurando deixar ele diminuindo na mesma proporção. Esse aqui, ele está neste tom escuro. E o 3, ele será o tom mais claro. Então, você vai aplicar entre eles um tom intermediário. Um tom pigmento, e que você mistura esses dois até formar esse tom intermediário. Então, eu vou utilizar aqui um 2B. E você também não percebe que é diferente esses lápis, não somente pelo tom, o tom que ele consegue atingir, mas também pela textura. Você consegue perceber que acima, este daqui, ele é mais macio, o 4B ele é mais macio, sendo que o 2B ele já é muito mais áspero para o papel. Bom, agora aqui o 2B, você vai aplicando sempre assim em movimentos circulares. Isso também ajuda você deixar essa superfície mais uniforme, não com alguns pontos mais claros e alguns pontos mais escuros. É bom principalmente nesse 3 aqui, por exemplo. Você consegue perceber que caso eu aplique muita força, eu vou acabar percebendo que depois ele não ficou proporcional. Eu vou perceber que o 2, ele está muito próximo do 1 e o 3, ele está muito distante, então não está formando um gradiente muito legal para a sua escala. E no desenho funciona a mesma coisa. Tanto em objetos, tanto em corpos, em rostos, tecidos, que você for fazendo, você vai aplicar esse gradiente. E nisso é necessário que você tenha bastante controle dos tons, das tonalidades, para você não acabar errando. No começo, você vai
estar aprendendo, claro, você vai treinar bastante, mas com o tempo você vai tendo mais um controle tanto da pressão do lápis, da força, de qual lápis é melhor eu estar utilizando. Mas você aplicando esses conceitos, sempre você fazendo movimentos circulares, não utilizando muita força, fazendo com cautela, estudando. Essa escala cromática, ela ajuda muito, ela é para você treinar. Então, sempre é bom que você, principalmente você que não começou ainda sombreamento, você fazer essa escala para você estudar os lápis, para você estudar os tons necessários que serão para o desenho que você vai fazer. Bom, e a escala é isso. Você vai fazendo conforme você for treinando. Então, conforme você for treinando, você vai aumentando o número da sua escala. E eu vou deixar bem frisado isso, de que quanto maior for a sua escala, maior será o seu realismo. E eu vou ficar repetindo isso várias vezes, para toda vez que você for fazer alguma escala, você lembrar da minha voz falando que tem que aumentar essa escala de tons para o seu desenho ficar mais realista, e isso é fato. Bom, e a escala cromática é isso. E você tenta aplicar sempre na mesma proporção, do tom mais claro para o mais escuro. E você pode perceber que a minha mão ela ficou suja com grafite. E o papel também, não sei se vai dar para enxergar, que ele ficou sujo com grafite. Isso porque eu encostei a minha mão nas outras escalas e foi sujando o papel. E isso é muito ruim, por exemplo, você está fazendo um desenho para uma encomenda. Alguém pediu para você, e nisso você tá lá fazendo o seu desenho e você sujou, e você percebeu que sujou o seu desenho todo. E você fica, tá, e agora? Eu vou ficar dependente do limpa-tipos. Bom, e nessas horas você vai ver que o limpa-tipos ele serve bastante. Você vai poder utilizar para limpar o seu desenho, e não vai deixar a folha rasurada, não vai dar nenhum problema quando você for depois aplicar o lápis ou o esfumo novamente. Você não vai perceber que ficou aquele tom mais escuro que você não gostaria que ficasse. Tá, mas Ruth, eu tenho que ficar apagando meu desenho, isso não é meio chato? Eu vou parar de usar grafite nos meus desenhos. Não. Nisso, eu aconselho, é uma coisa que bastante desenhistas fazem quando vão usar grafite, para não fazer sujeira, você pegar uma folha, pode ser uma folha sulfite, pode ser um papel vegetal, um papel manteiga. Você dobra do tamanho que você desejar, ou deixa a folha inteira. E nisso você vai colocar a sua mão em cima. Então, sempre quando você for sombrear o seu desenho, você utiliza essa folha abaixo, que não vai sujar a sua mão e também não vai sujar o seu desenho. E outra coisa que também por mais que isso não aconteça com você, mas as mãos elas soam. E tem pessoas que soam mais a mão, outras pessoas menos, mas todo mundo vai acabar, todo mundo acontece isso, principalmente quando está desenhando e o papel está ali, e você percebe que a sua mão está suando e ela não está apenas manchando o seu desenho, mas está molhando a sua folha e fazendo com que ela dê uma pequena enrugada, e isso não fica muito legal, principalmente quando você vai vender a sua arte. E então é muito bom eu aconselho muito você utilizar um papel abaixo da sua mão, aí assim não corre risco de você sujar a sua folha, molhar a sua folha. E é isso. Agora eu vou estar explicando para vocês um outro método para você aplicar um sombreamento, para você treinar, que é a bolinha. Nisso, eu imagino que a maioria de vocês já deve conhecer, já deve ter visto em algum lugar, já deve ter feito a bolinha sombreada. E nisso consiste em um ponto de luz e o ponto de sombra, que foi a bolinha que eu mostrei agora há pouco. Bom, nisso você vai fazer um círculo
e você vai determinar o ponto de luz que você quer, da onde que esteja vindo essa sua luz. Então, aqui a minha luz está vindo deste ponto, eu tracei um traço e percebi que aqui seria o limite da minha sombra. Outro traço aqui, percebi também que aqui seria o outro limite da minha sombra. E depois eu só fiz de acordo com o formato do meu objeto e joguei o sombreamento. Tá, agora eu vou mostrar para vocês um pouco como aplicar esse sombreamento na bolinha. Bom, vamos fazer um círculo. Bom, e eu vou utilizar um gradiente de lápis. Nisso eu vou estar... Como que eu vou estar fazendo esse sombreamento? Eu vou pegar o 6B, que é o mais escuro, fazer nessa parte, e depois eu vou cortando esses tons. Não, ele não é dessa forma que eu vou estar fazendo. Você começa pelo mais claro, o HB. É bom até você utilizar um menos ainda, como por exemplo o 2H. E você vai fazer esse sombreamento no círculo inteiro. E depois que você fizer nele inteiro, você vai aplicando os outros por cima, deixando menos espaço, deixando os espaços menores. Então você joga o HB, então você joga o 2H até aqui, que seria na parte toda da sua esfera menos o ponto de luz. E depois, com o HB, você já vai diminuindo ele, com o 2B diminuindo, o 4B e o 6B somente na ponta na parte de sombra do seu objeto. Então, o método é a mesma coisa, eu vou estar jogando a luz nessa mesma direção. E aqui vai ser o ponto de luz. Como a minha sombra vai ser formada. E é só aplicar também agora o 2B em toda a área, lembrando de você não utilizar muita força e o HB. E o HB, ele é muito mais áspero do que, por exemplo, o 2B, que já é mais áspero do que o 4B. E, enfim, é bom você aplicando ele bem com leveza na sua mão. E também você não aplicar muito com a mão perto da ponta do lápis. E também inclinar bastante esse lápis para não deixar muito forte. É importante você ir aplicando esse sombreamento de acordo com o sentido do objeto. Como esse aqui, eu estou fazendo uma esfera, então ele vai ser em movimentos mais circulares, esse sombreamento. Faço em circulares e vou fazendo no formato do objeto. E você só vai aplicando o sombreamento em movimentos circulares, utilizando a mesma força sempre. E começando da forma que eu expliquei, você vai conseguir fazer a sua esfera sombreada. E conforme você vai treinando essa sua esfera, você vai percebendo que ela vai ficando menos bidimensional e mais tridimensional. Você vai aplicando o tom com o lápis mais claro em toda a superfície e depois vai aumentando a tonalidade dos lápis, diminuindo a sua quantidade. Lembrando de estar fazendo a luz refletida e
E é isso, você vai treinando sua bolinha e ela vai ficando cada vez mais tridimensional. E não precisa ser necessariamente uma bolinha. Eu expliquei você fazendo uma bolinha agora, mas pode ser também um outro objeto. Tá, agora eu vou pedir que você faça um sombreamento de um objeto. Pode ser qualquer objeto que você tiver aí na sua casa. Eu vou estar fazendo aqui uma garrafa, mas pode ser um frasco de perfume, pode ser uma garrafa, uma xícara, pode ser qualquer objeto que você achar melhor. Você fazendo aquele objeto e observando ele. Então você comece primeiro com objetos com formas simples e observe os seus pontos de luz. Após isso, você vai desenhando ele e aplicando a luz e sombra. Bom, você estará observando esse objeto, mas caso esse objeto esteja a partir de uma luz natural, se você for igual eu, demorada para desenhar e que demora muito para fazer qualquer simples desenho, você vai perceber que essa sombra ela vai estar mudando conforme a posição da Terra sobre o Sol. Então, eu recomendo que você tire uma foto desse objeto e faça. Ou pesquise um objeto na internet, façam como vocês preferirem. E nisso você observa aonde está vindo a luz e aonde está tendo a sombra, observa toda a variação das tonalidades deste objeto. Então você vai jogar o sombreamento nele e, como eu havia dito, você começa pela graduação do lápis mais claro e depois vai colocando mais escuro. Bom, e também, por exemplo, aqui eu percebi que eu queria ter feito ele mais escuro ou eu queria ter feito ele mais claro. Nessa parte aqui era para ter ficado mais claro, então eu posso utilizar a borracha maleável para clarear alguns pontos e depois normalmente jogar a modelagem por cima e você vai perceber que esse tom diminuiu e não ficou ruim, não ficou um tom muito forte e você conseguiu consertar o seu desenho. Bom, e também, por exemplo, aqui nessa parte. Vamos supor, eu vou dar uma escurecida. Vamos supor que aqui eu acabei escurecendo sem querer e eu queria deixar ele mais claro. Eu posso pegar a borracha maleável e utilizar para fazer esses pontos de luzes. Outra coisa também, eu posso estar utilizando a caneta borracha para reforçar a minha luz refletida. Então é isso, você vai abrindo luzes, abrindo caminho com a borracha maleável. E também, por exemplo, eu percebi aqui que nessa parte aqui está muito escura. Eu deveria deixar mais claro. Então, eu já mostrei para vocês um exemplo, onde eu apaguei aqui e depois sombrei novamente por cima e deu muito certo. Agora, essa parte. Eu vou usar a borracha, uma borracha mesmo, aquela borracha que eu falei para não utilizar, que o Bruno na aula anterior também falou para não utilizar. E eu vou aqui utilizar no meu sombreamento e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá, agora eu vou pegar o lápis de novo e eu vou jogar esse sombreamento por cima. Você consegue perceber nitidamente que ele tá bem mais escuro do que estava até anteriormente. E também a folha, ela fica muito mais áspera. Nessa parte aqui, ó, dá pra ver que rasurou um pouco a folha e ficou mais escuro. Não ficou muito uniforme. Então eu consegui ver que não ajudou muito. Independente se eu usasse muito fraco, não teria ajudado. E quando eu esfumo, continuou a mesma coisa e ainda ficou marcas do papel rasurado pela borracha. Então, por isso, reforçando, você pode até testar na sua casa e você perceber que a borracha, ela não ajudou nada. A borracha estragou meu desenho.
para o sombreamento, você pode usar borracha, mas tem borrachas específicas. Tem borrachas que, por exemplo, essa borracha caneta, ela serve para você fazer luzes específicas. Eu não posso pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra borracha aqui, porque vai acontecer a mesma coisa. Essa borracha, ela serve para fazer luzes, pontos específicos. Então, é bom você estar sempre atento a esses detalhes e, por favor, borracha não. E quando você for jogando o sombreamento, nunca esqueça que você jogou com lápis e depois você esfumou com o esfumo. Você percebeu que está muito claro, você pode perceber que não tem problema nenhum eu pegar o lápis e sombrear novamente por cima e depois esfumar outra vez. E você vai fazendo isso conforme a necessidade do seu desenho, conforme a sua intenção. E para casa, eu peço que vocês... Para casa, né, porque vocês já estão... eu peço que para ficar para uma lição após a aula, que vocês façam uma escala cromática e também que, independente, pode ser qualquer quantidade de tons, e também façam uma bolinha sombreada. Vocês façam e não precisa ser a primeira que vocês fizerem, vocês podem ir fazendo, mas façam essa bolinha sombreada e também escolham um objeto no qual vocês preferirem e sombreiem esse objeto e tentando aplicar o máximo possível da sombra e da luz como se encontra no objeto real. E depois eu peço que vocês mandem para mim pelo grupão do nosso WhatsApp, eu quero ver a forma que vocês estão. Aí eu peço que vocês mandem para mim essas fotos da escala cromática, da bolinha sombreada e do objeto. Mandem para mim pelo grupão do WhatsApp, eu quero ver a forma que vocês estão desenhando. E eu peço que se vocês não entenderam algum assunto desta aula, ou ficou com dúvida de alguma coisa, ou precisam de alguma ajuda para fazer alguma coisa sobre essa aula, então eu peço que vocês podem estar mandando mensagem para mim, pode estar perguntando: Ruth, eu não entendi essa parte, explica para mim novamente. Ruth, eu estou tendo dificuldade, o que eu faço? Ruth, o que você achou do meu desenho? Então vocês mandem, eu estarei olhando o desenho de vocês e ajudando também. Então a aula de hoje foi isso. Para a próxima aula vai ficar achuras. Eu vou estar falando um pouco mais de achuras e também de partes do rosto, como desenhar olho, como desenhar nariz. E é uma parte muito legal, é um assunto muito legal a próxima aula. E como eu havia dito, essa aula teve muito mais prática e na próxima aula também vai ter mais prática, eu vou desenhar mais com vocês. Então, para a próxima aula já venham preparados, com lápis, com prancheta, folha e desenhem junto comigo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!